que é possibilitada a remuneração desse tipo de procedimento, enfim, não necessariamente com relação à própria doação em si, mas a intenção é usar a palavra mais ampla possível para abranger a maior situação fática possível. Enfim, com relação a esse tema específico, a intenção é abordar um pouquinho a realidade brasileira com relação ao tema, em que o direito brasileiro ele não tem nenhuma legislação específica que trata do tema. A gente tem 3 projetos de lei que tramitam, mas sem nenhum tipo de previsão de votação. E existe uma resolução do Conselho Regional de Medicina a respeito da técnica, especificamente com relação à dação de gametas e embriões. Essa resolução ela foi recentemente atualizada, em 2010, e ela é muito simplória com relação à questão do anonimato da dor, mas ela simplesmente diz que os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa. Ela também diz a respeito do sigilo sobre a identidade, que também deve ser mantido, com relação às informações, elas devem ser mantidas pelos próprios médicos, enfim. A questão é muito sucinta. E é uma matéria que, desde a primeira vez que eu ouvi falar, eu sempre ouvi falar, olha, os doadores são anônimos, os doadores são anônimos. Mas por que eles são anônimos? E a discussão a respeito disso, os argumentos que sempre trouxeram a respeito, não, a questão da intimidade, da privacidade, não me convenceram. E foi numa palestra que nós tivemos a oportunidade de compartilhar na própria UBA, a professora Noemi Hempel, onde foi tratado do assunto. E era uma francesa, uma professora francesa, e a França é quem lidera todo esse posicionamento a favor do anonimato da dor. E na ocasião eu comecei a pensar a respeito do tema e pensar, mas por que não? E por que não poderia ser identificado? Então, dentro desse contexto específico, a gente verifica que existe um conflito aparente de princípios, de normas constitucionais. De um lado, a gente teria o direito à privacidade do doador, e do outro lado, a gente teria o direito à identidade da pessoa que é gerada através desse tipo de técnica. Então, dentro desse contexto, a meu ver, eu não vejo por que o direito da identidade do menor ou da criança, enfim, que é gerada por esse método, ele não prevalecer diante do direito à intimidade do doador. E é importante pontuar que o que eu pretendo aqui não seria sustentar uma publicidade desse ato, desse auxílio a esse tipo de procedimento médico, que é importante pontuar que, na verdade, é um procedimento subsidiário e não alternativo, que eu acho que essa é uma questão muito importante. Você não escolhe utilizar a progressão medicamente assistida. Você simplesmente, diante de um quadro médico desfavorável, você utiliza esse procedimento para viabilizar o direito, o exercício do direito à reprodução, vamos dizer assim. Então, eu entendo como de primeira importância e de fundamental importância para uma formação psicológica e para a integridade psicológica da criança, você conhecer as suas origens. E conhecer a sua origem biológica, e conhecer a sua origem genética, e não simplesmente a origem, a tua paternidade, maternidade social. Entendo que é importante você conhecer, mas não para fins simplesmente de alimentos ou para sucessão, mas principalmente levando em consideração essa questão do lado psicológico. O próprio interesse da criança deve prevalecer. E eu entendo também com relação à questão do princípio da igualdade, eu vejo que você poderia gerar uma certa afronta ao princípio da igualdade a partir do momento
quando você permite que certas pessoas elas não tenham o direito de conhecer a sua ascendência, você estaria criando duas qualidades de pessoas. As pessoas que podem conhecer a sua origem biológica e as pessoas que não podem conhecer a sua origem biológica. Eu entendo que isso seria um contrassenso à luz da Constituição, à luz da Convenção dos Direitos da Criança, enfim, de uma série de institutos e dos próprios princípios que ultimamente eles têm estado em voga com relação aos direitos da pessoa humana, com relação à dignidade da pessoa humana. E nesse ponto específico, com relação à dignidade da pessoa humana, é uma justificativa que eu não gosto muito de fundamentar qualquer tipo de justificativa ou de escolha, de opção, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Porque eu acho que ele é um princípio muito aberto e ele pode ser utilizado como argumento para qualquer coisa. Então, da mesma forma que as pessoas que são favoráveis ao anonimato da dor utilizam como argumento o princípio da dignidade da pessoa humana, as pessoas que são contra também se baseiam no mesmo princípio. Então, acho que isso precisa ser aprofundado um pouquinho mais, não simplesmente pela dignidade da pessoa humana. Independente disso, alguns outros argumentos seriam válidos, seriam com relação a evitar qualquer tipo de impedimento matrimonial, a partir do momento em que você não tem ciência da identidade daquele dador e você utiliza aquele material genético em uma série de pessoas, você não tem como verificar se aquelas pessoas, num outro momento, iriam se encontrar e iam reproduzir uma terceira pessoa. Isso poderia gerar uma série de doenças, de comprometer a própria saúde da espécie. É verdade que existem diversos procedimentos, inclusive a própria resolução do Conselho Regional de Medicina, hoje vigente, ela prevê, inclusive nessa reforma, ela diminuiu a quantidade de utilizações do mesmo material, mas é muito difícil, especialmente quando você pensa numa realidade brasileira, o controle desse tipo de atividade. Então, às vezes, o livro é muito bonito, existe muita doutrina, muito material estrangeiro a respeito desse tema, no mundo inteiro, mas eu acho que, especialmente na realidade brasileira, você precisa levar em consideração essas questões pontuais. Então, eu tive a oportunidade de ler alguns relatos feitos no HB, um hospital especializado em maternidade em Brasília, e é para ficar realmente chocado com a falta de preparo das pessoas que lidam com esse tipo de procedimento e a falta de fiscalização. Então, diante desse contexto, eu acho que, por mais que existam regulamentos que prevejam algumas normas que visam trazer uma certa segurança a esse tipo de procedimento, eu entendo que seria mais interessante você ter um outro meio de tratar a situação, que você pudesse inviabilizar que essa falta de fiscalização gerasse um problema maior. E penso também com relação à própria proteção da família, que é um outro argumento também que era utilizado pelas duas vertentes. Então, quem normalmente diz que é a favor com relação ao anonimato, afirma que é muito mais fácil para uma criança não saber que ela veio através de um procedimento médico dessa natureza, e que é mais fácil dela poder ser criada e entender a vida como se isso não tivesse acontecido. Então, a meu ver, essa proteção da intimidade ou da própria escolha do casal em não informar o filho, por exemplo, que ele nasceu com a ajuda desse tipo de procedimento, eu entendo que é um respeito ao casal, você não dá publicidade a isso, mas a criança ou a pessoa gerada através dessa técnica, eu entendo que ela tem o direito sim de saber a verdade, pelo menos com relação a ela, mesmo que ela não queira divulgar, ou enfim. Eu entendo que isso é